Olá, meus queridos Bigs. Se prepare para um resumo incrivelmente intrigante e cheio de suspense. Vamos lá. No início do filme, somos apresentados a Anna, uma dedicada estudante de doutorado na prestigiada Universidade de Oxford. Ela passa seus dias e noites no laboratório, mergulhada em experimentos complexos que exploram as reações dos eletrólitos quando submetidos a diferentes pulsos eletromagnéticos. Apesar de muitas tentativas, as reações dos átomos permanecem consistentemente inalteradas pelos variados pulsos, e o condutor mantém-se em um estado de estabilidade notável. No entanto, uma reviravolta ocorre durante o experimento de número 17. De forma inesperada e surpreendente, Anna observa um elétron simplesmente desaparecer diante de seus olhos. Neste momento, Nate, seu colega de pesquisa, entra no laboratório. Anna, não conseguindo conter sua empolgação, corre para compartilhar a descoberta com ele. Nate argumenta que os elétrons não podem simplesmente ser destruídos. Eles precisam ter sido transportados para outro local. Intrigados com essa possibilidade, eles decidem aumentar a escala do experimento, tentando agora fazer um átomo inteiro desaparecer. Embora pequeno, esse feito exigiria uma melhoria no poder computacional disponível. Anna propõe ir ainda mais longe, desaparecer uma molécula inteira, composta por múltiplos átomos, o que poderia permitir-lhes rastrear o destino final da molécula. Contudo, eles se deparam com um obstáculo significativo. O equipamento de laboratório que utilizam é ultrapassado e necessita urgentemente de atualizações. Além disso, precisam reconfigurar todo o processo experimental para minimizar qualquer risco de falhas nos servidores que poderiam arruinar toda a operação. A narrativa então nos leva ao encontro com Liv, uma hacker brilhante, conhecida por sua habilidade de extrair capacidades máximas de redes computacionais. Apresentando o desafio a ela, Liv se mostra instantaneamente fascinada pela ideia. Ela propõe a criação de um worm sofisticado, capaz de invadir silenciosamente e utilizar os computadores de toda a universidade sem deixar rastros. Nate hesita, preocupado com as implicações legais, mas Liv tranquiliza a equipe, assegurando que o vírus é indetectável. Enquanto eles discutem os detalhes técnicos de seu plano audacioso, é possível ver um grupo de ativistas protestando contra os testes em animais na universidade. Com o plano em ação, Liv inicia o ataque cibernético, conseguindo com sucesso infectar e sequestrar a capacidade computacional de metade dos computadores ao redor do globo. Com esse poder à disposição, Anna realiza novamente o experimento 17. Desta vez, o grupo observa, enquanto um pequeno galho de árvore desaparece completamente de vista. Empolgados, eles testam a mesma técnica com uma peça de mármore, que desaparece exatamente como o galho. Nos dias que se seguem, Anna e sua equipe continuam a aumentar a escala dos objetos nos experimentos. Eles descobrem que a posição dos eletrodos em um arranjo tridimensional é fundamental para a precisão na movimentação dos objetos. Com isso em mente, eles se dedicam a calibrar cuidadosamente as coordenadas de destino para os objetos transportados. Em um teste decisivo, um cubo mágico é escolhido como objeto de teste. Para a surpresa e alegria de todos, o cubo não só desaparece como também reaparece exatamente no local designado. Este sucesso notável sugere que eles podem ter descoberto uma maneira de realizar a teleportação através de um buraco de minhoca teoricamente criado pelos pulsos eletromagnéticos. Num momento de ousadia, Anna, Nate e Liv decidem levar seus experimentos para o próximo nível, começando a teletransportar seres vivos. Inicialmente, eles têm sucesso com uma minhoca, que atravessa a lacuna espacial sem nenhum dano aparente. Impulsionados por esse sucesso, eles progridem para testes com animais maiores, incluindo o gato da avó de Liv, que também retorna ileso do processo. Nós deste canal trabalhamos com o que amamos, transformamos nossa paixão por filmes e séries em fontes de renda em dólar, e você pode fazer igual a nós e usar sua paixão por qualquer assunto para ganhar dinheiro, seja com game, esporte, moda, entretenimento, música. Tem uma aula gratuita te mostrando passo a passo. O link está no primeiro comentário fixado. Após cuidadosos exames nos animais, buscando qualquer sinal de mutações celulares ou deterioração molecular, eles confirmam que tanto o DNA quanto o RNA dos espécimes permanecem inalterados, antes e depois da teletransporte. Animada com os resultados promissores, a equipe decide estabelecer um buraco de minhoca estável. Durante um teste, Liv lança um objeto através do portal, que por um golpe de sorte, acaba caindo sobre Anna. Até então, os buracos de minhoca criados pela equipe só se mantinham abertos por breves momentos, apenas o suficiente para a passagem de objetos. Com a ambição crescente, eles planejam apresentar suas descobertas para obter financiamento. Nate, aproveitando os contatos de seu pai, ajuda Anna a registrar patentes para suas inovações. Juntos, começam a sonhar com as revolucionárias mudanças que sua invenção poderia trazer ao mundo. Paralelamente, revela-se que Nate e Anna
são amigos desde o primeiro ano de faculdade e nutrem sentimentos românticos um pelo outro, embora nenhum tenha ainda se declarado. Nate encontra coragem e convida Anna para um cinema. No entanto, antes que ela possa responder, Liv irrompe com notícias alarmantes. A Microsoft acaba de lançar uma atualização de segurança que neutralizará o vírus que eles estão usando, eliminando seu acesso aos recursos computacionais necessários para os experimentos dentro de um dia. Pressionados pelo tempo, o trio elabora um plano audacioso e arriscado. Um deles deverá se submeter ao processo de teletransporte como sujeito de teste, registrando todas as observações possíveis. Após uma breve discussão, Anna é escolhida para ser a voluntária. Com a decisão tomada, eles retornam ao laboratório para iniciar o processo. Antes de se teletransportar, Anna, em tom de brincadeira, lembra Nate do cinema prometido. Em resposta, ele a surpreende com um beijo apaixonado e declara seu amor. Em seguida, dão início ao experimento e, num piscar de olhos, Anna desaparece. Na cena seguinte, vemos Anna acordando desorientada em sua cama, sem lembranças claras do que ocorreu. Ela se dirige à universidade, ainda confusa, e encontra os ativistas dos direitos dos animais. Um deles, chamado James, tenta conversar sobre a causa, mas Anna, apesar de expressar apoio, diz que não está bem e precisa sair. Ela se dirige para o laboratório, onde encontra Liv e Nate, ainda perplexos com os eventos recentes. Quando Anna retorna ao laboratório, Liv e Nate a informam que perderam acesso à capacidade computacional elevada e, consequentemente, voltaram a trabalhar com átomos, em um retorno às bases de seus experimentos. Eles sugerem que Anna faça alguns testes de rotina, mas, para sua surpresa, ela não consegue se lembrar dos procedimentos. A perplexidade aumenta quando descobre que vários dias se passaram desde o seu último experimento, um lapso de tempo que ela não consegue justificar. Questionando sobre o sucesso da última experiência, Anna recebe respostas evasivas de seus colegas, aumentando sua sensação de algo estar errado. Preocupada, Anna decide ligar para sua mãe. Durante a conversa, sua mãe comenta que está de mudança e encontrou várias coisas antigas de Anna. Ela pergunta se Anna gostaria que ela enviasse esses itens, mas Anna, ainda abalada com os acontecimentos recentes e de maneira um tanto fria, sugere que sua mãe doe tudo para a caridade. Ao voltar para casa, Anna se depara com seu quarto completamente revirado, uma visão que a perturba profundamente. Enquanto tenta processar a desordem, ela percebe um intruso usando uma máscara de macaco. O invasor não apenas perturbou seu espaço pessoal, mas também roubou seu trabalho científico, identidade e laptop. Desesperada, Anna implora pelo retorno de seu trabalho, mas o ladrão ignora seus apelos e foge. Enfurecida, Anna o confronta fisicamente, resultando em ambos caindo de uma janela. A perseguição que se segue termina em uma rua estreita, onde, após um momento de tensão, o ladrão empurra Anna no beco, deixando-a inconsciente. Quando Anna desperta, já é noite. Ela retorna imediatamente ao laboratório e relata o assalto a Nate, que surpreendentemente não demonstra grande surpresa. Anna confessa que se sente estranha desde o experimento, relatando dores de cabeça constantes e lapsos de memória frequentes. Nate tenta tranquilizá-la, sugerindo que ela deve apenas descansar. No dia seguinte, no laboratório, Liv revela que os especialistas em segurança cibernética conseguiram rastrear o vírus que utilizaram, e agora eles enfrentam uma investigação séria por ciberterrorismo. A possibilidade de prisão ameaça ainda mais o já tenso ambiente entre eles. Nesse clima tenso de paranoia, Anna começa a apresentar comportamentos ainda mais atípicos. Ela não se alimenta, mas inexplicavelmente mantém-se aparentemente saudável. Além disso, passa a anotar todos os eventos do dia para combater os esquecimentos que a afligem. Em uma reviravolta, ao tentar armazenar amostras de sangue no depósito, Anna encontra a porta inexplicavelmente trancada, uma ocorrência atípica, pois a porta normalmente fica aberta. Isso a leva a suspeitar que Liv e Nate possam estar conspirando contra ela, talvez até tentando usurpar seu projeto. Eles insistem que foi a própria Anna quem trancou a porta e esqueceu, mas ela, consumida pela desconfiança e frustração, abandona o laboratório furiosa. Distante do tumulto do laboratório, Anna se depara novamente com os manifestantes do lado de fora da universidade. Desta vez, ela fixa o olhar em um indivíduo usando a máscara de macaco, a mesma que o intruso usava. Porém, ao observar melhor, nota que várias pessoas na multidão portam máscaras idênticas, revelando ser parte do tema do protesto. Nesse instante, James, um dos ativistas, se aproxima e a confronta diretamente sobre os rumores de experimentos ilegais com animais. Anna, surpresa e defensiva, ameaça chamar a polícia. James, no entanto, permanece firme e a adverte sobre as consequências de suas ações.
Na noite que segue, Anna e Nate se encontram para jantar. Uma tentativa de normalidade em meio ao caos. Anna, ansiosa, aproveita a oportunidade para questionar Nate sobre as estranhezas que tem percebido. Ele tenta tranquilizá-la, insistindo que não há nada errado e pedindo que ela pare de suspeitar dele e de Liv. Ele até sugere que Anna anote em seu bloco de notas para lembrar-se de confiar neles. Desconfiada, Anna o desafia, pedindo um beijo como prova de sua sinceridade. Nate hesita e recusa, o que apenas intensifica as suspeitas de Anna. No dia seguinte, com a tensão aumentando, Anna vai ao laboratório e solicita ver a filmadora para revisar o que aconteceu durante o experimento. Nate, contudo, informa que a filmadora está em sua casa, pois ele está transferindo os vídeos para o computador. Ele sugere que Anna talvez devesse visitar sua mãe para se distanciar da situação. Isso a deixa ainda mais agitada, e ela os acusa abertamente de tentar afastá-la para usurpar seu projeto. Determinada, Anna jura proteger sua pesquisa a todo custo. Logo depois, a reitora convoca uma reunião urgente com todos os alunos. Ele revela que um vírus devastador infectou centenas de milhões de computadores globalmente, e suas origens foram rastreadas até o prédio deles. A notícia faz Liv e Nate tremerem de preocupação, pois a perspectiva de serem presos se torna palpável. Eles tentam preparar Anna para um possível interrogatório, mas ela parece desinteressada e distante. No caminho para a universidade no dia seguinte, Anna é interceptada por um detetive chamado Stovington, que junto com seu colega, a leva para um interrogatório. Durante a sessão, Stovington explica que seu principal interesse não é o vírus em si, mas entender o motivo pelo qual alguém precisaria acessar 800 milhões de computadores. Anna, com firmeza e um toque de desdém, nega qualquer envolvimento, assegurando que sua expertise está na química, não na programação. Depois de retornar à universidade, Anna se viu encurralada pelos ativistas dos direitos dos animais. Acusada de testes ilegais e vendo um gato consigo, ela enfrentou uma tentativa de ataque, escapando por um triz. Desesperada por respostas, Anna invadiu a casa de Nate, armada, e entrou pela janela. Lá, finalmente encontrou a gravação do experimento e começou a assistir. Tudo parecia normal no vídeo. Ela se teletransportava alguns metros adiante. Mas na segunda tentativa, Anna percebeu algo perturbador. Enquanto atravessava o buraco de minhoca, por um breve momento, duas versões dela coexistiram. Antes que Anna pudesse processar isso, Nate chegou em casa abruptamente. Ele revelou que já tinha explicado tudo várias vezes, mas Anna continuava esquecendo. Nate insistiu que ela fosse ao laboratório com ele, mas Anna, em pânico, acabou atirando nele, causando apenas um ferimento leve antes de fugir. Em estado de choque e desorientada, Anna vagava pela estrada até ser encontrada por Liv, que a levou de volta ao laboratório. Para surpresa de Anna, Nate estava lá, aparentemente ileso, mas um pouco ensanguentado. Nate finalmente revelou a verdade. Durante o primeiro experimento, Anna se teletransportou, mas o buraco de minhoca ficou aberto tempo demais, distorcendo gravidade e dados. Na segunda tentativa, usaram uma balança eletrônica para corrigir o problema, medindo a entrada de massa. Foi então que apareceu outra clone de Anna, desmaiada, revelando que ela não era feita de matéria convencional, mas de luz, com peso semelhante ao de um fóton, devido à velocidade do teletransporte. Chocada, Anna examinou seu próprio sangue ao microscópio, encontrando algo que a deixou perplexa. Nada. Nesse momento, a verdadeira Anna emerge do depósito, deixando-a na fóton em estado de choque. A verdade é revelada. Era a ladra mascarada de macaco que retornara para casa em busca de documentos. Liv, Nate e a verdadeira Anna informam que o algoritmo foi reescrito e que Anna Photon precisa passar pela máquina novamente para desaparecer. Desesperada, Anna Photon se recusa a aceitar seu destino e implora para permanecer, mesmo que confinada ao pequeno quarto. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Intrigante. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora, vamos continuar. Liv e Nate explicam que já tentaram manter Anna Photon antes, sem sucesso. Ela acordava diariamente sem memória do dia anterior. Tentava fugir e, inevitavelmente, machucava aqueles ao seu redor. Finalmente, Anna Photon concorda em partir, questionando para onde irá. Eles respondem que ela não irá para lugar algum e desaparecerá sem deixar vestígios. Antes de partir, Anna Photon faz uma última ligação para sua mãe, expressando todo o seu amor. Para sua surpresa, sua mãe havia enviado um pacote contendo fitas de memórias de sua infância. Ela reproduz uma por uma, emocionando-se profundamente. Com coragem, Anna Photon se despede de todos e caminha determinada até o teletransportador. O buraco de minhoca se abre e, num instante, ela desaparece para sempre. Assim, o filme chega ao fim.
Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$ 10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.